Boa tarde novamente. Desculpa pelo atraso, houve um problema técnico nosso aqui. E hoje nós temos a oportunidade de não discutir uma linha de pesquisas e seus vários resultados, mas uma abordagem nova dentro do ELSA Brasil, que é o uso do Machine Learning para os nossos exames de imagem. O ELSA tem muitos exames de imagem, né? Nós temos ultrassonografia de vísceras, temos o Doppler para o espessamento médio intimal, temos a tomografia em vísceras e temos o score coronário, né, para calcificação, que tem sido um dos melhores exames para isso. E aí, hoje, a Débora Azevedo, né, doutoranda aqui da casa, vai apresentar uma proposta, né, inédita dentro do ELSA, que é o uso do Machine Learning para o estudo da calcificação da válvula aórtica. Só para atualizar vocês, é assim, as doenças das válvulas cardíacas, elas tinham uma importância imensa até os anos 80, início dos anos 90, porque nós tivemos, aqui no Brasil, no mundo inteiro praticamente, uma incidência muito elevada da febre reumática. E a febre reumática, que é causada pelo Streptococcus, ela, na verdade, é uma reação à distância da infecção que você tem nas vias aéreas superiores e você leva a valvopatia, principalmente na válvula mitral. Então, foi a principal causa de doenças valvares aqui no país por um bom tempo. E nós estamos, né, mudando esse perfil epidemiológico. A febre reumática praticamente inexiste hoje no Brasil, a febre reumática aguda. Nós temos ainda pessoas com a doença reumática cardíaca, mas são pessoas, né, de coortes de nascimento bem mais para baixo, por volta dos anos 1950, 1960. E agora o que está predominando é a valvopatia aórtica, que tem um componente aterosclerótico predominante. E justamente essa é a nossa discussão, o quanto que fazendo, né, o CAC a gente vai conseguir predizer a valvopatia aórtica. Então esse é o desafio que a Débora vai tentar fazer aí no doutorado dela. Então ela está apresentando aqui os dados, estamos abertos aí à discussão. A Adriana deve estar aí, porque ela vai ter que opinar sobre isso daí, viu, Dri? Débora, por favor. Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade. Então, como o professor disse, isso é uma proposta, a proposta de trabalho, né? Então, estou aberta a opiniões, tá? Isso é bem inicial. Então, só para colocar no contexto, né? Eu faço parte do ELSA Brasil, que é o estudo de doenças crônicas e os fatores de riscos associados, que tem contribuindo com informações muito relevantes sobre a saúde dessa coorte de adultos brasileiros, e é um estudo multicêntrico envolvendo cerca de 15 mil servidores públicos em 6 cidades brasileiras. E um contexto da estenose da válvula aórtica, como o professor disse, né, é a doença valvar mais comum nos países ocidentais e países desenvolvidos, perde um pouquinho para doença valvar mitral no Brasil, mas é a segunda causa e está crescendo muito. E para ser feito o diagnóstico, o método ouro é a ecocardiografia. Porém, a ecocardiografia tem alguns limitantes, né? Principalmente porque ela é operador dependente, depende da expertise do médico que faz, né? Então, ela é um pouco subjetiva e também tem uma alta taxa de resultados conflitantes entre os diferentes avaliadores, pensando na experiência de cada um. E aí que entra a tomografia, porque a tomografia é um método
excelente para avaliar depósito de cálcio, né? E o depósito de cálcio na válvula aórtica, ele prediz a severidade, né, que já tem alguma doença na válvula aórtica, e é um indicador de progressão também. Mas, como nem tudo são flores, né, a tomografia também tem alguns limitantes, principalmente artefatos, né, porque o coração ele bate e forma artefatos de movimentação, só que isso a gente já resolveu, porque essas tomografias realizadas pelo ELSA, elas são gateadas com ECG, então não tem esse tipo de artefato, mas também precisa da avaliação de um radiologista experiente, né? E é um processo demorado e trabalhoso. Acaba sendo o maior limitante o tempo. Então, alguns métodos semiautomáticos já foram desenvolvidos, mas principalmente para analisar a calcificação das coronárias, né? Que é o score de Agatston, que é o que a gente mais usa. Porém, como é um método semiautomático, ainda precisa do radiologista ali para avaliar se está pegando toda a calcificação. E aí a gente viu uma oportunidade. Precisamos de um método mais automatizado, né, para tirar esse nosso tempo e a gente conseguir analisar mais dados. Então, a gente começou a pensar na inteligência artificial, né, introduzir a inteligência artificial para analisar esses exames do ELSA. Na literatura, vocês podem até dar uma procuradinha, já tem bastante algoritmo sendo utilizado para ver o score de cálcio coronariano, porém, para a detecção de cálcio na válvula aórtica ainda é bem limitado e tem um ou outro artigo falando de elaborações. Então, o nosso estudo, ele quer validar um algoritmo de machine learning, né, que seja eficaz na quantificação de cálcio na válvula aórtica. Esses resultados eles serão comparados primeiro com o método semi-automatizado, o score de Agatston, depois pela avaliação visual dos dois radiologistas, que serei eu e a Adriana. E essa classificação vai ajudar, num segundo tempo, a classificar a gravidade da calcificação na válvula aórtica e possível estenose da válvula aórtica. Então, aqui, só para mostrar o desafio que a gente tem, né? Essa é uma tomografia do ELSA. Dá para ver a calcificação, na válvula aórtica, que é bem evidente, né? A calcificação é muito fácil de ver pela tomografia. Só que eu coloquei essa imagem porque o método semi-automatizado, ele não viu essa calcificação na coronária, que dá uma dúvida, né? Mas aí o radiologista foi lá, viu a imagem seguinte e ficou bem claro que tem uma calcificação ali. Então, isso tomou um tempo nosso, né? A gente precisou rever o exame. E é isso que a gente está tentando tirar, né? Sanar. Então, num primeiro tempo, o meu trabalho vai ser para validar a eficácia desse algoritmo, para identificar e quantificar a calcificação na válvula aórtica. E num segundo tempo, depois da validação, a gente vai correlacionar essa quantificação com estenose aórtica e doença cardiovascular, mesmo que subclínica. Então, a população do estudo são os participantes do ELSA São Paulo, que realizaram as tomografias cardíacas. A primeira onda foi em 2008, 2010. A gente já teve um segmento em 2015 e 2016, e agora está tendo mais uma onda.
O protocolo das imagens, elas foram feitas num aparelho de 64 detectores da Philips, o Brilliance 64. Os parâmetros foram 120 kV e 400 mA, sempre ajustados pelo peso corporal, para utilizar o mínimo de radiação possível e a gente conseguir analisar o exame, visto que são pacientes saudáveis, né? Depois as imagens elas são reconstruídas, transferidas para uma estação de trabalho dedicada e lá é feita a análise. O algoritmo ele está sendo desenvolvido em uma parceria com o InLab, que é do INRAD. Lá eles têm o InLab é especializado em inteligência artificial e tem parceria com a GE, com a Siemens, com a Philips e também com a Escola de Engenharia. Então, o médico chega com um questionamento e a equipe lá, que é especializada em inteligência artificial, trabalha junto com a gente para desenvolver o algoritmo para isso, para a pergunta do médico. Então, a minha pergunta é a avaliação da calcificação na válvula aórtica, né? E há uma avaliação qualitativa, sim ou não, e quantitativa, volumétrica, da presença ou não dessa calcificação. Então, a gente vai fazer análise qualitativa e quantitativa, a gente vai medir acurácia, sensibilidade, especificidade, precisão e a curva ROC. A concordância vai ser feita através do coeficiente kappa e o coeficiente de correlação interclasse. E análise estatística a gente vai fazer pelo teste de McNemar, com um intervalo de confiança de 95%. Esse analisa a concordância e discordância, né, entre o método de machine learning, a avaliação do radiologista e a avaliação semi-automatizada. E também vai ser feita a comparação entre as curvas ROC desses diferentes métodos, né? Do machine learning, radiologista e a medida semiautomática. Então, é isso. Bom, então vamos abrir aí a discussão. É um tema um pouco... um tema distinto do que a gente costuma discutir aqui, trazendo dados prontos, mas eu gostaria de que tem vários aspectos de como avaliar isso daí. Se alguém quiser entrar em alguma discussão epistemológica aí sobre inteligência artificial, machine learning, né, esteja também à disposição, né? O Ítalo, o que você perguntou? Deixa eu ver aqui. O Ítalo está perguntando, Débora, quais os dados que estariam envolvidos para análise? Quer dizer, como é que funcionaria isso? Olha. Oi. Então, a gente vai analisar a calcificação na válvula, assim como é feita a análise de calcificação na coronária, a gente vai analisar a calcificação na válvula aórtica. Então, vai ser se há ou não calcificação, se ela é zero ou presente, e sendo presente, a gente vai fazer a análise volumétrica dela. Agora, o importante é que é uma avaliação única e exclusivamente da imagem. Né? Isso. Quer dizer, na tomografia, né? Na tomografia. Nós não estamos colocando nenhum tipo de outra variável. Não. Né? Nem sexo, nem idade, né? Nada. Não, nada. Absolutamente nada. A gente não tem acesso a esses dados, a princípio. E são tomografias sem contraste, né? É importante ressaltar isso. Uma outra questão, a Adriana está aí, ela não quer conversar, não sei.
Ah, pediu para falar? Tá bom. Vamos dar essa possibilidade, Adriana, poder falar. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá, eu também tentei habilitar a câmera, mas acho que da câmera ainda está desabilitada. Muito bem, eu adorei, né, nos envolve diretamente e se der certo mesmo vai facilitar demais para todo o Elze. Eu tenho uma pergunta a respeito do Machine Learning. Eu queria saber se o protocolo que eles estão desenvolvendo, esse software, não sei se é assim que eu posso chamar, se o software ele vai pegar todo o volume da aquisição da tomografia e ele, de maneira inteligente, já vai saber onde está o coração, já vai saber ele mesmo identificar onde está a coronária e ele mesmo já vai saber qual é a densidade Hounsfield que ele vai estudar, ou somos nós que vamos entregar para ele um volume parcial, um volume nós vamos escolher um volume específico dentro do volume que já foi adquirido para essa máquina estudar só o que a gente delimitar. Isso é parte do treinamento, né? E também da escolha inicial. Porque, por exemplo, o Machine Learning ele é um pouco mais simples de ser construído, o algoritmo. Se a gente usar Deep Learning, ele é mais complexo, ele consegue ver mais coisa, mas também requer mais espaço, mais tempo, né? Então, a partir do momento... E tem o modelo híbrido também, né? A partir do momento que a gente escolher qual modelo que vai ser feito, aí começam os treinamentos do algoritmo, né? Então, no primeiro momento, a gente vai ensinar tudo, o que tem que fazer. A partir da parte... essa parte de treinamento, aí começa a validação, entendeu? Então, a parte do ensino, nem vou contar. Tá, porque é assim, a gente é radiologista, então a gente está acompanhando o nascimento, o crescimento dessas máquinas que são capazes de ler um volume, né? Sim. Então, atualmente, o Machine Learning ele está desenvolvido para estruturas anatômicas ou compartimentos do organismo que são pequenos, com uma pouca possibilidade de interferência. Então, por exemplo, o crânio, lá na neuro, está muito desenvolvido, porque o crânio é um volume pequeno, a gente tem uma quantidade pequena de unidades Hounsfield ali dentro, então, por exemplo, se alguma coisa bater uma densidade muito alta, então se alguma coisa ficar muito branca dentro do crânio, rapidamente o Machine Learning vai ter a certeza que aquela densidade não era para estar ali. E aí, então, o que tem se visto hoje, já de uso clínico disso, são os softwares aliados à inteligência artificial, que preliminarmente eles identificam uma densidade alta e colocam esse exame na pilha para cima. Eles identificam, tem uma densidade alta aqui, vou botar para o radiologista laudar, porque provavelmente isso aqui é um sangue, é uma hemorragia subaracnoide, é um outro sangramento, e aí ele muda a prioridade daquele exame e sobe para a gente poder ler ele mais rápido. Por exemplo, também, idade óssea, que a gente já sabe que os ossinhos eles vão crescendo ali no punho e eles têm um padrão de crescimento já bem estabelecido, já bem documentado desde os anos 1920, 1930, que é aquela sequência de radiografias. Então, o Machine Learning ele pega aquela informação, se o ossinho tiver desenvolvido fora do padrão, ele já dá a idade ali. Só que tem um Machine Learning, que é totalmente diferente. Então, uma coisa é ele interpretar, a outra coisa é ele aprender a interpretar. Então, foi testado, por exemplo, esse protocolo de idade óssea, em vez da mão estar na posição anatômica correta, foi colocado o polegar para cima. E aí ele errou. Ele deu uma idade totalmente diferente, porque não foi capaz de identificar a rotação daquela mão. Então, tem coisas que são de interpretação e tem coisas de aprendizado. E aí chega o pulo do gato da inteligência artificial, que a partir de um tempo ela começa a aprender sozinha, tirar conclusões sozinhas, e a gente não
tem ingerência nisso. Ela vai começar a te apresentar resultados que a gente não sabe como ela chegou. Então, no caso da calcificação da válvula, eu queria saber, assim, o INRAD, nesse laboratório de desenvolvimento de tecnologia, ele precisa da presença do médico, para a gente estar ali inicialmente validando se o que a máquina está fazendo está indo na direção correta ou não. Mas eu queria saber se, nessa proposta inicial, se a gente vai ter que estar validando calcificação aórtica, calcificação coronária, calcificação pericárdica, linfonodo calcificado, calcificações pré-pericárdicas, e todos esses tipos de alteração vai aparecer. Se a gente vai ter que estar avaliando depois, checando se a inteligência está lendo direito mesmo. Na fase de aprendizado, sim. A intenção é que ele aprenda, mas depois a intenção é que consiga, através da topografia, são vários parâmetros que aí não é a minha especialidade, que a gente não precise estar checando mais. Porém, a fase de aprendizado, com certeza. Eu vou ter que estar o tempo todo lá falando o que é o que não é. E ele vai estudar todo o volume da tomografia que foi adquirida, ou a gente vai ter que entregar para ele um volume menor em relação ao que foi adquirido? Dos artigos que eu vi, eles entregavam o volume da válvula aórtica só. Tá. Mas eu não sei como que vai ser ainda no meu caso. A gente começou escolhendo calcificação justamente porque é mais fácil, né? A calcificação ela é muito fácil de ver porque a unidade Hounsfield dela é muito alta, né? Muito diferente do ar e da gordura, da musculatura, mas a intenção é envolver outras estruturas com o futuro, né? Mas, por enquanto, a gente vai na calcificação. Deve, o Ítalo levantou a mão aí, então eu vou abrir espaço para ele, mas antes, o Juan Carlos Uribe Caputi, da Colômbia, ele pergunta, o algoritmo já está treinado ou o protocolo é treinar o algoritmo para depois ser aplicado em pacientes? Não, o algoritmo não está treinado ainda, a gente ainda está na fase de desenvolvimento. Tá bom. Tá bom, Ítalo, pode falar. Opa, bom dia, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Consegue me ouvir? Oh, perfeito, tá ótimo. Ok. É Débora, né? Isso. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, muito promissor, fico feliz com um projeto desse, mas eu tenho umas dúvidas do ponto de vista de quem não é da área da saúde, que é o meu caso. Eu sou estatístico e já estou em várias pesquisas na área da saúde e sempre me surgem algumas dúvidas. Primeiro, quando a gente pensa que já não é tanto estatístico, da plausibilidade biológica dessa proposta. Por que eu pergunto isso? Porque quando a pessoa que não é médico, e até a Adriana apontou algumas coisas que estavam em mente para mim, ele pega esses dados para treinar e você não tem uma explicação, eu digo para a pessoa que não é médico, tá? Que não tem o seu nível de conhecimento. Para treinar, para fazer análises estatísticas, principalmente nesse nível de acurácia que é o machine learning, a gente se depara com questões que extrapolam o que pode ser feito, porque um dos pilares que eu falei da plausibilidade biológica para como que isso acontece, enfim, a questão do exame em si, seja ângulo, eu já trabalhei uma vez com ortopedistas, e eu lembro que quando trabalha com imagens, o ângulo que você, me corrija, tá? Mas o ângulo que você tem ali a imagem, isso interfere no resultado. Acho que a Adriana falou alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei disso porque eu já trabalhei com diversas pesquisas. Mas às vezes, muitas das vezes, quase sempre, muita gente não tem esse conhecimento lá na ponta, que vai trabalhar com isso. Então, eu sempre pergunto se isso está muito bem escrito, tá? Se isso está bem orquestrado aí, bem alinhado com a outra ponta. E a questão também, se esses dados, se esse algoritmo que está sendo proposto para treinar, ele é feito
com esse objetivo, ou ele é um genérico, que aí entra a questão da estatística, ou se ele é um genérico de análise de imagem. Por quê? Quando você vai trabalhar com machine learning de forma geral, eles estão vendo imagem por imagem. E o nível de acurácia é bem ínfimo do que ele poderia quando ele é feito para aquele objetivo. Então, eu pergunto se os métodos estatísticos estão sendo bem projetados especificamente para a sua proposta de pesquisa, ou se estão, que a gente chama muito de apertar botões, ou seja, já tem um modelo lá que já está lá, a gente pegar imagens, colocar, treinar, gerou e acabou. Isso é um problema também para o diagnóstico, tá? Então, deixo 2 pontos bem alinhados, ou seja, como que um professor meu muito inteligente, por sempre dizer, ele era russo, ele falava assim, é a borda, mexer com a borda, ou seja, o conhecimento entre a estatística e o mundo aplicado é muito tênue, né, para você conseguir modelar. Mas eu deixo aí as observações. Quanto à imagem, a gente está utilizando tomografia e a gente vai utilizar cortes axiais. Então, a mesma coisa que eu vou analisar vai ser o que o machine learning também vai analisar. Então, não tem diferença de posicionamento, ou, como a Adriana falou, tipo, polegar para baixo. Funciona como uma caixa fechada, tá? O aspecto que a gente vai analisar, né? E esse algoritmo, ele está sendo desenvolvido especificamente para isso. Não é nada genérico que já vê alguma coisa em imagem e a gente vai tentar fazer alguma coisa mais específica. Não, é especificamente para analisar a calcificação na válvula aórtica. Débora, a Cristina Carvalho pergunta, tem que incluir sexo e idade? No começo, não. Não interessa isso, entendeu? O que interessa é o algoritmo, ele está vendo calcificação ou não? Então, não interessa ter mais informações do paciente. Mas, no segundo tempo, vai fazer sentido, né, professor? Sim. Bom, eu acho que tem uma questão. Peraí, que o Luciano perguntou. É a Fernanda. Fernanda, você quer fazer alguma pergunta? Bom, enquanto eu tenho um comentário que eu acho que é muito importante, né, para quem trabalha com epidemiologia, toda vez que nós estamos fazendo qualquer investigação relativa a diagnóstico, é saber com quem, em que tipo de população que nós estamos fazendo. Então, o ELSA Brasil, ele é composto de pessoas aparentemente saudáveis que se inscreveram em 2008, 2010, e eles tinham uma idade mediana de 52 anos. Né? E, então, nós temos 3 momentos do exame. 2012, 14, 17, 18, Marcos? E agora nós temos 23, 24. Então, são 3 momentos de exame. A calcificação, ela varia de acordo com a idade, então nós vamos ter momentos diferentes. Mas o básico de tudo é que é uma população aparentemente saudável, não é uma população que está matriculada num hospital de cardiologia. Então, isso tem vantagens e também desvantagens na adaptação. Mas é sempre melhor você ter uma informação que venha de uma população a menos doente possível, porque isso é o nosso interesse, que é o de utilizar como um screening geral na população. Então, essa é uma questão importante porque tem vários estudos que a gente já viu aí, onde as pessoas fazem hospitais terciários, hospitais de alta referência para uma situação,
e aí onde os exames mostram uma grande sensibilidade. Mas é que a prevalência já era alta, então a probabilidade antes do teste já era muito alta, né? Então, e aí entra um pouco o jeito da estatística bayesiana, né? Então a gente está sempre na estatística inferencial aqui, mas a estatística bayesiana é fundamental, de você trabalhar a probabilidade pré e pós-teste e ver o quanto que o teste alterou de forma significativa, né? Então, esse para mim é um ponto muito importante, né? Nessa e outras teses, né? Agora, o fato é que, discutindo um pouco na questão epistemológica da inteligência artificial, tem toda uma discussão, tem gente que fala que não é nem inteligência nem artificial, a gente sabe de tudo isso daí, né? Mas não estamos nos preocupando com isso, mas eu gostaria que a Débora e a Adriana aí confirmassem, mas eu considero que para imagem é uma coisa muito interessante, porque tem várias coisas que o olho humano não consegue ser tão, né, eficaz quanto você ter uma programação. É isso mesmo, Débora? Então, o que eu não falei, que eu acho que agora cabe, deixaria bem claro aqui, é que assim, não estou querendo desenvolver um algoritmo para tomar o lugar de nenhum radiologista, entendeu? Tomar um emprego, mas a inteligência artificial, ela vai ver, que nem a Adriana falou, se tem um sangramento no crânio e colocar o exame para frente, entendeu? O radiologista que vai ver as outras particularidades ali do exame, né? Então, a inteligência artificial, mesmo os algoritmos super desenvolvidos, ainda não têm uma capacidade de interpretar o exame que nem a gente. Ainda mais pensando em algumas outras partes que se mexem, tipo o abdômen, tudo, não é boa ainda, né? Débora, me surgiu uma dúvida agora. Sim. A máquina, ela vai ler as informações das unidades Hounsfield, né? É isso. Exatamente. Né? Então, ela vai trabalhar, e a unidade Hounsfield, ela é uma variável contínua. Né? Então, esse é um aspecto interessante, né? Porque você está colocando, né? Porque para nós que estamos olhando, é 0 ou 1, né? Ou mais ou menos, assim, você fica assim, né? Mas a máquina tem essa vantagem dela poder trabalhar com uma variável contínua, coisa que nós não conseguimos fazer. Sim, o radiologista treinado, o nosso olho, ele vê essas variações, né? Sim. Tanto que a gente mede a calcificação, uma pedra no rim, né? A gente mede a unidade Hounsfield dessa calcificação e ela tem uma chance maior ou menor de ser quebrada pela eritrotipsia, né? De acordo com isso. É uma informação que a gente dá no laudo. Sei. Então, e aí, às vezes, a gente olha e fala, nossa, isso é bem calcificado, porque pra gente aparece como muito branco, né, na tomografia. Ou não tão calcificado, um pouco mais cinzinha. E é isso que a máquina vai ver também. O Paul Anthony Camacho Lopes, se quiser, pode falar. Como o protocolo foca em diferentes cortes do TAC, né, da tomografia axial computadorizada, o machine learning concentra-se no comportamento dos dados ou deep learning em imagens. No estudo, a marcação dos cortes tomográficos é realizada em todos os cortes ou em quais cortes será definida? Então, a gente não tem essa definição ainda, porque está muito inicial. Por exemplo, eu vou participar de uma reunião com o pessoal da engenharia, da Siemens, da GE e da Philips na sexta-feira. Aí a gente vai conversar e discutir mais sobre isso. Então, eu não consigo responder ainda. Perfeito. Detalhes do algoritmo, né? Bom, tem algumas coisas que eu gosto sempre de marcar posição, que é o seguinte: quando nós estamos trabalhando com um paciente, é porque tem um médico clínico ou uma médica clínica que está, né?
E essa pessoa, ela tem o raciocínio clínico, ela tem uma hipótese diagnóstica, né? Então, esse que a gente vai partir, o exame sempre vai ajudar a partir da hipótese diagnóstica inicial. Agora, além disso, quando nós temos um radiologista que está pegando uma imagem, mesmo sem ele saber sexo, idade, né? Embora não é verdade, porque ele olhando um exame, ele sempre consegue deduzir, né, sexo e idade, ele tem uma outra habilidade que a experiência faz, que é o reconhecimento de padrão, né? Então, é por isso que você vê, eles olham vários exames, olham, vai vendo que é normal, até para num, né? Isso chama-se o reconhecimento de padrão, que é uma questão extremamente interessante, porque é uma característica única, né? Pelo menos do ser humano. Talvez outros seres tenham essa capacidade. Eu acho que sim, né? Porque envolve muita coisa que não consegue se racionalizar. Não é isso, Débora? É verdade. Né? Com o tempo, assim, só se eu vejo, a gente vê, eu e a Adri, a gente vê muito paciente, né? Muito exame. Então, eu pego pelo nome e a idade, aí eu já imagino o que vai ter no exame. Vai falar, aí, calcificação vascular, vai ter com certeza, porque assim, é muito isso, reconhecimento de padrões mesmo. Tá. O nosso querido Vanderlei Carneiro da Silva, ele faz uma sugestão, Débora, que assim, talvez fosse interessante comparar diferentes algoritmos e comparar o desempenho e o quanto foi exigido em termos de capacidade computacional para cada um deles. Eu acho que é uma boa. Eu acho que com certeza nesse começo, né, que a gente está desenvolvendo, a gente nem decidiu ainda, né, tipo de algoritmo, com certeza. Mas é uma boa sugestão, Vanderlei. Valeu. Obrigada. Se alguém tiver mais algum comentário, se alguém que tiver algum comentário, estamos abertos, né? Então, estão convidados daqui a 2 anos para a defesa da tese da Débora, né? Ela vai apresentar todos os dados aqui em primeira mão, tá bom? Então, eu agradeço. Segunda-feira estaremos de volta. Quem irá comandar a reunião na segunda-feira será o professor Itamar e a professora Alessandra. Opa, o Igor, pode falar, Igor. Pegando aí Nós somos que nem o futebol feminino. Nós damos 15 minutos de prorrogação. Igor, quer falar? Não. Ok, gente. Então... Ele está mandando mensagem. Ele pergunta se o algoritmo poderia servir como triagem. Essa é a intenção. Essa é a intenção, justamente essa, né? É justamente isso. Porque aí, como eu falei, né, no segundo tempo, esses pacientes que tiverem calcificação e o grau a severidade da calcificação, né, a gente vai atrás para ver se tem lesão cardíaca mesmo que não tenha sintoma. Então, essa é a nossa intenção. Perfeito. Então, nós vamos ficar por aqui e segunda-feira estaremos de volta. Eu não estarei presente, mas o professor Itamar e a professora Alessandra estarão comandando as 2 próximas reuniões. Então, eu agradeço a presença de todos, a Débora, e muito obrigada. Vamos em frente com essa proposta. E lembrando que o ELSA está com 50 mil variáveis, né, Marcos? E que nós temos capacidade de responder a quase todas as perguntas que vocês tenham aí em mente, tá bom? Então, boa tarde a todos.